Gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar sobre esse estudo muito polêmico que diz que ateu tem o QI maior e geralmente é liberal. Então solta a vinheta. Ia rolar a vinheta, só que o meu editor, ele resolveu se rebelar porque ele é ateu e daí ele tem o QI maior e abandonou o canal. Então, gurizada, antes de mais nada, pedir aqui pra vocês, na descrição do vídeo, me seguirem nas redes sociais, Twitter, Instagram, que lá a gente pode interagir de outras formas, além de, nas redes sociais também, formas de vocês apoiarem o canal. Pode ser o botão aqui, seja membro, transferência direta pelo PicPay, ou a mensalidade dos brothers do PicPay. Cogite apoiar o canal porque a gente é pequenininho e a gente não cresce, né? E vocês já sabem, é o canal que menos cresce no Brasil. E para continuar fazendo vídeo, essas coisas, a gente precisa de dinheiro porque eu quero trocar o computador. E isso tudo custa dinheiro, né? Pois bem, eu li um... primeiro que assim, antes de começar, eu particularmente acho super interessante, legal para um determinado tipo de público. Ah, é para quem é adolescente, está começando, eu acho ela válida, porque aguça a curiosidade e tal, quem sabe ela vai, eu sou super esperançoso sempre, né? Quem sabe daí a pessoa não vai Atrás de novas informações. Quando se é adulto e entende um pouco mais sobre metodologia científica, a super ela serve para tu confirmar aquilo que eles estão falando, né? E daí dessa forma, a maior parte das vezes nunca é da mesma forma que a super apresenta a matéria. Só que eu não vou entrar nessa seara, porque daí faz parte do jornalismo, fazer os clickbait, né? Essas coisas todas. Faz parte do jornalismo indagar que tu entre e tal, tu leitor, etc. Tanto que eu fui indagado a entrar numa matéria, e esse é o ponto, de 2016, eu não sei como ela foi parar na minha timeline, que eu vou deixar linkado para vocês. Ateus e liberais têm QI mais alto, diz pesquisa, tá? Então essa é uma pesquisa que fizeram, onde mostra que ateus e liberais têm um QI maior e tendem... Ateus liberais não, ateus tendem a ter QI mais alto e tendem a ser liberais. Essa é o mote, é o pulo da pesquisa. E eu fiquei pensando, mas que estranho, cara. Que estranho isso, porque eu não acredito, né? É sempre isso, tu confronta, sempre se confronta com a ciência, tu tem que confrontar também, às vezes, teus valores pessoais e tal. Eu fico pensando sempre assim, ó, cara, claro, tem o estereótipo da pessoa religiosa, não sei o quê, né, que flerta com a ignorância e tal. Tem esse estereótipo, eu sei que tem. Mas eu fico pensando assim, cara, será que é determinante tu acreditar em Deus ou não? E daí uma outra coisa que me chamou a atenção foi assim, olha, cara, no os liberais do Brasil, né? Foi isso que me chamou a atenção, na verdade. Vamos olhar os liberais que tem no Brasil aqui. Claro, tem muito liberal bom, óbvio, né? Mas assim, tem o Constantino, tem... Pô, tem uns Caio Coppola, que seria economicamente liberal. E daí eu fiquei, mas não pode ser verdade isso. E com esta indagação na minha cabeça, eu fui atrás da pesquisa. E daí eu achei a pesquisa, eu vou deixar linkado aqui também para vocês, tá? Vou deixar linkado aqui para vocês. E daí ao ler a pesquisa, e daí realmente é uma pesquisa, tem toda a metodologia científica, e vai confirmando essas hipóteses, assim, que realmente, olha, o QI mais alto está fazendo as pessoas realmente acreditarem menos em Deus, ali de acordo com a pesquisa, e serem politicamente liberais. Só que, aí que tá o pulo do gato, politicamente liberal que a pesquisa traz, é justamente o liberal em contraponto ao conservador. Então aqui o liberal que ele traz aqui é no sentido mais amplo da palavra, não é no sentido às vezes que o brasileiro usa liberal. Às vezes usa liberal para um cara que defende livre mercado, não é nesse sentido, está no sentido de ser o contraponto de um conservador. Tá? É nesse sentido que está liberal aqui, então seria uma pessoa que mais permissivas com comportamentos da sociedade. E daí quando tu entende isso, a pesquisa faz sentido no sentido de as pessoas que crerem em religião não serem assim, porque às vezes a pessoa que é muito religiosa, e daí a pessoa que é muito religiosa, ela tem alguns critérios morais ali em relação a isso.
que de modo geral são critérios bem limitantes, né? Aquela questão do público LGBTQI+, a questão das mulheres, sempre são questões mais limitantes, assim, o cara que é religioso convicto. E daí, ao continuar lendo a pesquisa, que ele vai cruzando alguns dados, na verdade. Daí esse cara que faz a pesquisa aí, o senhor Satoshi Kanazawa, do London School of Economics, ele é já conhecido por ser um cara meio polêmico. Polêmica! A conclusão dele, ele fala que deve-se, deixa eu só ler para vocês aqui, a primeira hipótese deve ser testada contra outras teorias concorrentes de origem dos valores e preferências. Então ele mesmo diz que a teoria dele ela deve ser contraponto com outras teorias também. Agora eu não vou me aprofundar muito, mas ele usa a teoria da savana, que o nosso processo evolutivo é muito parecido ainda com na época que a gente vivia na savana e tal. Ele diz que tem outras teorias que tem que contrapor isso. Segundo, trabalho empírico futuro, que for fazer sobre isso, deve considerar outras novidades evolutivas e valores familiares além dos considerados e testados nesse artigo. Por exemplo, além do vegetarianismo referido acima, porque ele também faz uma correlação com o vegetarianismo, a hipótese prediz que indivíduos mais inteligentes são mais propensos a esposar outros valores evolutivamente novos, como pacifismo, feminismo, ambientalismo. Ele está falando o quê? Ele associa novos comportamentos às pessoas mais inteligentes. Num primeiro momento a gente olha e tipo, pô, talvez faça sentido isso, né? Novos comportamentos estão associados às pessoas mais inteligentes, que daí, vai lá e faz, né? Se testa mais, se reflete mais sobre isso e se expõe mais para ser vegetariano, para ser feminista e tal. Só que essa própria hipótese dele, eu já trago uma outra por cima, que é qual? Cara, essa hipótese dele não leva em conta a dimensão temporal. Como assim? À medida que o tempo avançou, por exemplo, discussões sobre feminismo, ambientalismo, elas avançaram também. Essas pautas avançaram dentro da sociedade ocidental. Então, imagina lá no momento que, sei lá, na época do sufrágio, tinha uma mina querendo voto. E daí, conseguiram um voto, essa mina, o QI dela não necessariamente é maior que o QI das outras minas de hoje, sabe? Eu não sei se ficou claro, mas aqui, esse trabalho dele mostra muito mais, às vezes, pessoas dispostas a enfrentar novos valores como pessoas inteligentes, mas a longo prazo essas pessoas aí só vão trazer um novo mundo e vai ter novas pessoas, e dentro desse novo mundo pode ter pessoa burra também. Acho que agora ficou mais claro, tá? Mas o principal, e que daí a gente tem que prestar atenção, daí sempre que tem que prestar atenção quando seria um trabalho científico, é esse, ó. O trabalho empírico futuro deve ser realizado com amostras de outras nações do que os Estados Unidos. E daí esse próprio ponto é o ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque esse ponto aí é o ponto que vai mostrar essa concepção liberal que eu falei para vocês, né, concepção liberal americana, dentro desse princípio que eu falei de ser liberal no sentido de deixar as pessoas fazerem o que quiser, nesse sentido que tá o trabalho dele. E também ele pegou uma galera fundamentalista religiosa nos Estados Unidos. E que isso por si só, que daí é aquela galera que não acredita em evolução, aquela galera, né, que tem... E daí, de fato, não tem muito o que se possa fazer com essa galera especificamente. Então, assim, duas coisas que me chamaram a atenção nessa pesquisa. É o uso da tradução liberal mal usado aqui, mas eu nem culpo ninguém, na verdade, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, liberal mal usado. E essa questão realmente de QI está associada a ateísmo, porque eu já vi que tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, os países nórdicos e tal, a galera tem um QI alto, e daí eu não sei para você se ter necessariamente um QI alto vai fazer tu descrente em Deus. Isso é uma coisa que eu daí deveria explorar mais aí num possível estudo se eu fosse fazer. Mas essa sobre liberal, sim, que é uma coisa que eu entendo mais, dá para dizer que foi mal empregado em português, tá? Não pela pesquisa do cara. E também que a pesquisa do cara a gente tem que sempre observar. Então, assim, a importância... A aula de hoje, gurizadas, diz sobre a importância, às vezes tu lê uma coisa super chamativa, a importância de ir conferir esse trabalho. Tá bom? Então, era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!